destinos de esqui. Hoje teremos a participação de Pamela Marques, que é representante dos hotéis Mandarim Oriental, e hoje teremos os Mandarins Oriental em Paris. E, consequentemente, teremos a Cristina Claire, que é a representante para o destino Courchevel, para o Brasil. Teremos dois intervalos. Primeiro começaremos com Pamela, 30 minutos, e logo com Cristina Claire, mais outros 30 minutos. Perguntas e respostas que vocês tenham dúvidas, vocês vão colocando no chat para dar um melhor andamento do webinar. E no final, a gente já sana todas essas dúvidas e essas perguntas que vocês tiverem. Muito obrigado, Pamela, Cristina, por juntar-se a nós hoje. E, por favor, Pamela, continua com sua apresentação. Obrigada, Daniel. Obrigada, Cris. Bom dia. Obrigada à equipe da CT e todos os presentes aqui hoje que separaram esse tempinho para nos ouvir. Como o Daniel falou, eu sou da Xmart. A gente representa todo o grupo Mandarim Oriental, dentre outros produtos. Esse aqui é a nossa equipe. Eu fico em São Paulo com a minha colega Priscila e a minha diretora Marisa, meu diretor Bruno, que acho que acabou de entrar aqui também com a gente, ficam no Rio de Janeiro. A Paula e a Júlia são mais de outras áreas de comunicação e prospecção de clientes, mas nosso time todo está sempre aí à disposição. Eu sou o contato principal da CT, né? Então, se vocês precisarem de qualquer coisa, vocês podem contar comigo, com a Marisa e com o Bruno. Hoje o nosso foco vai ser o Mandarim Oriental em Paris, né? E agora nós temos duas opções. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho, porque a gente fala muito de inverno agora, nesse momento. Muitos clientes já até reservaram, né? Porque o esqui, muita gente já termina uma temporada, já sai reservando a próxima, mas a gente sente um aumento agora da procura pelo inverno na Europa. E Paris é uma cidade-chave, né, para as pessoas que gostam de esquiar, principalmente na França. A gente tem aqui a Cris hoje que vai falar de Courchevel, que é um dos destinos assim, que mais o brasileiro procura, né, que é uma estação de esqui super completa. E a gente tem aqui a opção do Mandarim Oriental Paris, para um pré e pós-esqui, que tem uma localização muito privilegiada, né? Eu gosto sempre de começar a falar pela localização, não só por ser meio óbvio, né? A gente começar a falar onde o hotel fica, mas porque, de fato, é um dos pontos mais fortes do Mandarim Oriental Paris. Ele fica na Rue Saint-Honoré, que é a rua onde estão concentradas algumas das principais marcas, né, de luxo, alta costura, e o próprio hotel ele trouxe muito isso para o seu design, para a sua decoração. Então, ele tem uma inspiração muito forte na alta costura. Ele é um hotel palácio, né? Ele é um hotel super sofisticado, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma arquitetura um pouco mais contemporânea, né, do que outros concorrentes ali em Paris. E você faz tudo muito a pé aqui, né? Além de você poder curtir a própria Saint-Honoré com todas essas lojas, você tem ali a poucos passos, né? A Place Vendôme, o próprio Louvre, você vai a pé, né? Jardim de Tuileries, Museu d'Orsay. Então tem muitas coisas que, assim, atividades culturais, né? Que você pode fazer a poucos passos realmente do Mandarim de Paris. E aqui são algumas das lojas, né, que estão aí na Saint-Honoré, só para vocês terem uma ideia, né, da força que tem esse pedacinho aqui de Paris, que é bem especial para esse público mais sofisticado. E, além de tudo, eu acho assim que é muito agradável o Mandarim de Paris. Você tá ali naquelas ruas cheias de lojas e ele mesmo parece uma portinha que é uma loja. Mas quando você entra, eu acho ele muito... Ele é uma quebra de expectativa, assim, porque é um jardim lindíssimo, ele tem um jardim interno muito amplo, né? Então eu acho um pouco inesperado para quem nunca foi no Mandarim de Paris entrar naquela portinha que parece uma boutique de luxo, como as outras ali vizinhas, mas que vai dar num belíssimo jardim, super agradável. Inclusive, primavera, verão é muito mais aproveitado, obviamente, o jardim, mas também no inverno o hotel é muito procurado e um ambiente muito, muito gostoso. E os nossos quartos também são muito amplos. Eu acho que isso, em relação a Paris, é um diferencial muito grande, o Mandarim Oriental Paris, porque ele já começa com 37 metros quadrados, um quarto mais simples,
E isso Paris é bastante, né? Porque os hotéis em Paris, muitos têm os quartos bem pequenininhos, e a gente chega aí a ter um apartamento enorme, ele é de 430 metros quadrados, então são muitas opções, inclusive para famílias. O que a gente mais vende nessa temporada de inverno é um programa família, que são 2 quartos conectados, e o segundo apartamento tem um desconto, né? Uns 50% off, e amenidades para crianças também, né? Inclui a alimentação da criança. E é um hotel também muito receptivo em relação a famílias com crianças. Aqui só um pouquinho do design, né, da decoração. Eu acho que isso tem que ficar sempre muito claro para o cliente que é um hotel mais contemporâneo, né? Porque vai muito de perfil também, né? De gosto, da questão dessa decoração. Mas é lindíssimo. Acho que eu não comentei ali no começo, mas o próprio a própria área comum do hotel tem umas artes assim que são borboletas, em Swarovski, ele tem todo um conceito de trazer um pouco também dos jardins, né, para dentro da decoração do hotel. Eu acho isso muito muito bonito. Aqui uma suíte para vocês terem uma ideia, até as grandes suítes aí, até a gente tem os destaques, né? A nossa suíte panorâmica, que tem vista da Torre Eiffel, até dos banheiros, né? Tem algumas suítes aí que tem vista, grandes janelas nos banheiros. Aqui as borboletas que eu comentei. Esse aqui é um vídeo do apartamento, né? Que eu comentei que é o maior apartamento aqui de 430 metros. Eu queria que vocês se sentissem um pouco entrando comigo no hotel, né? Vamos fingir que a gente foi levado aqui, foi convidado para entrar no Mandarim de Paris e abriram essa suíte para a gente dar uma olhadinha, né? Eu sempre fico imaginando, a gente querendo tirar ali uma foto, né? Então, é um pouco também para vocês sentirem como que é o ambiente, né, do quarto e a decoração, né, do hotel. Esse quarto realmente é um absurdo, né? Super completo. Vocês estão vendo aí que tem cozinha, dá para receber, né, muitas pessoas também, fazer um jantar privativo, né? É uma acomodação bem, bem ampla. Em relação à gastronomia, o Mandarim Oriental também tem um foco muito grande, né, em gastronomia. Quem já conhece bem o grupo sabe que a gente coleciona muitas estrelas Michelin nos nossos restaurantes. A gente sempre convida também chefes muito conceituados para ficar à frente dos nossos restaurantes. No caso do Mandarim Oriental Paris, a gente tem o restaurante Camélia, que inclusive tem uma área externa, né, interna e externa, que é muito agradável. Vocês veem que essa questão de ser bastante arborizado é muito forte no Mandarim Oriental Paris. A gente tem o Mandarim Oriental Cake Shop com doces maravilhosos aí, né? A França sempre muito conceituada na questão da patisserie, né? Não tinha como a gente não ter um hotel e não ter um ambiente forte aí para servir a patisserie, bolos premiados e um bar também, que essa foto não mostra o que é esse balcão aqui desse bar, né? Essa pedra é bem impressionante de perto e é super bem frequentado. E a gente tem um espaço super completo, que eu acho que complementa muito bem, né? Até uma viagem de esqui, você vai, né? Às vezes bastante cansativo, e pode voltar aqui, ter uma experiência, um tratamento muito top, né? Porque o mandarim também é um dos pilares do bem-estar, e a gente tem toda essa herança oriental, né, no nosso DNA. Então, isso se reflete muito nas terapias, nos ambientes, né, de spa. E o Mandarim de Paris é um dos mais fortes. A gente tem, inclusive, uma piscina bastante ampla, né? São 14 metros aqui, essa piscina interna. Tem uma academia super moderna, super completa, saunas, salas de tratamento aí para casais. E para fechar aqui o Mandarim Oriental Paris na Saint-Honoré, eu queria frisar bem que eles realmente têm muito foco assim em família, né? Como eu comentei, a gente vende muito aquele quarto família, e eles têm também experiências para as crianças. Então, a gente tem um concierge também muito renomado, né, que pode organizar uma série de experiências diferentes, tanto dentro de Paris quanto nas proximidades.
E eles têm ideias muito interessantes também do que fazer com crianças. Então, por exemplo, está válido no momento um tour que chama Parisian Reporter, que eles levam a criança para fotografar um bairro e dão dicas de fotografia, as crianças criam o próprio álbum. Então, é uma experiência bastante interessante para conhecer a cidade, né? E ser uma experiência mais lúdica com a criança. E também experiências de arte. Então, tem essa experiência Be Monet for a Day, né, que eles fazem um tour em família pelo Museu d'Orsay, e tem aí as crianças criando as próprias pinturas, né? Tem toda uma parte também muito lúdica e criativa, não só ir lá e olhar as obras, né? Uns passeios assim, mais voltados para fazer alguma atividade interessante com criança. Então, se vocês tiverem clientes, procurem também, né? Oferecer, fazer esse trabalho de concierge da parte de vocês, também de entender o que o hotel pode oferecer a mais, né? Para ser uma experiência mais rica na cidade, até porque os clientes, né, eles estão muito acostumados com Paris, né? São clientes que vão e voltam muitas vezes a Paris, geralmente, né? Então é sempre interessante você buscar oferecer uma experiência que traga uma coisa nova, né? Porque é uma cidade muito viva, né? Tem sempre coisas novas acontecendo e o concierge sempre pode ajudar a trazer esse olhar do que tem de novo, o que você pode explorar de diferente das suas outras visitas ao local. Então, aí, só um resumo, né? A gente sempre foca muito na localização na Santo Honoré, no estilo contemporâneo, um spa muito premiado, esse jardim interno, os quartos e suítes conectáveis e amplas, academia, né? E sempre o Mandarim também com compromisso com a sustentabilidade. E uma das nossas novidades no portfólio é o Lutecia de Paris. E aí a gente já vai explorar uma outra região, né? Porque ali a gente estava na Rive Droite, né? Que a Paris tem essa divisão um pouco, né? Em relação ao Rio, né? Ficar na margem esquerda ou na margem direita. E você tem o Mandarim de Paris ali na Saint-Honoré, está no primeiro arrondissement, tem algumas atrações ali próximas, tem todo um estilo, né? Que aqui o Lutecia vai ser um outro estilo. A gente está na Rive Gauche, é o único hotel palácio na Rive Gauche, e eu acho que ele tem um charme assim histórico, um charme cultural, boêmio, que é muito único, né? É incrível, eu acho, a experiência também de você ficar num hotel como o Lutecia. Ele teve uma restauração muito linda, muito cuidadosa, então tem assim mais de 10 partes do hotel que são tombadas, né? É muito especial o hotel. Eu acho que ele começa até no nome, né? O nome Lutecia é um nome assim o primeiro nome, né, que teve Paris, né, era um porto. Ele tem toda essa inspiração em ser um barco, né, porque tinha muito essa questão de Paris ser um porto importante antigamente. E ele também está em frente ao Bon Marché, que também é muito icônico em Paris. Foram inclusive os mesmos proprietários do Bon Marché que construíram o Lutecia, e o Bon Marché foi a primeira loja assim de departamento, né, de Paris. Ele também tem essa marca muito histórica, tem detalhes de arquitetura que foi o Eiffel também que construiu no Bon Marché. Então também é um local muito interessante para ir fazer compras e visitar, né? Aqui eu coloquei um mapinha para vocês terem uma ideia. Então, para o Jardim de Luxemburgo também, que é muito bonito, dá para ir a pé, e também não é muito longe, né, dos outros pontos aí. Paris concentra alguma das atrações ali, até que não é muito longe. Até para quem está acostumado com São Paulo, não é nada, né? 10, 15 minutos a pé ou de carro. Aqui uma fotinho do Bon Marché para vocês terem uma ideia, só para vocês para ficar marcado aí, né? E ele tem toda essa questão da arquitetura, Art Nouveau, muito na fachada, Art Deco no interior, uma elegância contemporânea, essa questão dos afrescos, né? Da livraria, uma biblioteca muito rica. É um hotel realmente muito, muito bacana para quem gosta, né? Desse estilo de hotel. Vocês veem que são duas propostas bem diferentes aqui, né? De acomodação, embora do mesmo grupo. E a gente também tem o Family Room, que são dois deluxe conectados, dois deluxe balcony conectados.
também é o que mais a gente vende nesse período de inverno. E aqui um pouco dos quartos, para vocês verem como que tá a decoração, né? Para vocês sentirem um pouco do ambiente, né? Essa suíte Amour é muito famosa, Charles de Gaulle passou a lua de mel na suíte Amour, é uma suíte que tem uma vista ali incrível para a torre, né? Tem muitas suítes especiais, né, com nomes que são suítes únicas no hotel. Tem esses apartamentos também com uma ampla área externa, muita opção de conexão de apartamento e de suítes amplas também. Aqui a parte de gastronomia também é um destaque muito grande. O Bar Josefine é um bar que tem esses afrescos, né? Eles muito conservados, é um ambiente muito bonito. Tem uma coquetelaria, nossa, gente, famosa. A Brasserie tem muitos clássicos franceses. O Saint-Germain Salon serve um chá da tarde também muito famoso, muito gostoso. Eu esqueci de comentar que o Mandarim de Paris, lá da Saint-Honoré, tem um brunch muito bacana no domingo, né? Que seria um destaque aqui. E aqui, no caso do Lutecia, a gente gosta de destacar muito o chá da tarde, né? Mesmo que a pessoa, às vezes, não fique hospedado no Mandarim, lá nenhum nem outro, né? Vale muito a pena pelo menos conhecer, tomar um brunch, ir a um chá da tarde, frequentar o bar. Eu acho que a pessoa acaba até se inspirando para uma próxima estadia, acaba querendo ficar com a gente, acaba vendo o que perdeu, né? Quando vem conhecer os nossos ambientes. E o spa também premiadíssimo, também tem uma piscina muito ampla, academia super equipada, salão de beleza, é um hotel realmente muito completo e também com todos os mimos para crianças, né? Eles recebem muito bem os pequenos com amenidades. Os nossos hotéis são muito focados nisso também. Eles têm até esse mascote, que é esse cachorrinho, que é uma graça. E a patisserie também é um destaque. E eles fazem esse cachorrinho que vocês estão vendo aqui no canto. Ele é de chocolate, ele é um doce. Então, realmente parece um bichinho, né? De verdade, eles são muito talentosos, né, em relação a isso. A gente não pode negar que na França esse talento é muito, muito grande. Então, a gente tem um resumo aqui do TSA como o único palácio na Rive Gauche, né, com mais de 100 anos de história, uma localização em Saint-Germain-des-Prés, que é esse bairro mais boêmio, eu diria, né, com muitas cafeterias interessantes, em frente ao Bon Marché, arquitetura protegida pelo patrimônio francês, uma gastronomia vibrante, um spa muito bacana, muita forte identidade cultural, né? Suítes espaçosas, tradição e sempre o compromisso com a sustentabilidade. Antes de passar a palavra para a Cris, eu só queria lembrar rapidamente que a gente também apresenta os hotéis em Courchevel, que são da coleção La Maison Pintreau. Então, a gente tem uma opção em 1850, que é o Annapurna, que é o nosso hotel mais alto ali, né, pertinho do Altiporto, esquininha, esquina-out, ótimo para a família, super completo. E a gente tem opções em Lepcat, que é um vilarejo em 1300, que tem fácil acesso a 1850, a gôndola demora 7 minutos para subir e é uma experiência um pouco mais autêntica, você fica mais próximo ali dos locais e a gente tem os chalés que tem um serviço 5 estrelas e tem um hotel 4 estrelas, que é o Le Peuplier, com uma gastronomia excelente também, sempre o nosso chefe também é estrelado no restaurante ali do Annapurna, mas ele está à frente de todos os restaurantes, né? Então, do Le Peuplier também. E uma opção mais econômica. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação aos nossos hotéis, eu estou aqui à disposição. Vou passar a palavra para a Cris. Ok, Pamela, muito obrigado. Cris, agora é contigo. Olá, bom dia a todo mundo. Deve ter aí algumas pessoas que já me conhecem, que inclusive já devem ter visto algum treinamento meu. Obrigada, CT, pela oportunidade. Eu vou agora falar um pouquinho para vocês de Courchevel. Eu peço a vocês para seguirem a Boarding Gate Brasil no Instagram, que vocês vão estar sempre vendo muitas opções e hotelaria e algumas coisas bem interessantes que a empresa representa.
Nós também temos algumas empresas francesas no nosso portfólio, inclusive os hotéis Bavarese, que são os hotéis que não têm um brand internacional. Nós ganhamos esse ano como a Palma de Ouro de Hotéis Patrimônios da França. Então, é bem interessante, com super localizações, na Place des Pyramides, que está ali de frente para o Louvre, e os dois outros perto do Champs-Élysées. Eu vou agora compartilhar aqui com vocês a minha tela. Vamos lá, estou vendo a tela, todo mundo está vendo? Sim, todo mundo está vendo. Ok, Ótimo. então podemos já passar. Eu sou da Boarding Gate, a Boarding Gate é a representante oficial de Courchevel há 4 anos no Brasil. Nós já fizemos muitas ações e nós vamos estar falando aqui do tudo o que faz com que Courchevel seja o destino que é. Primeira coisa, pode trocar? O Mário, tá. Courchevel é composto por 6 vilarejos, então, diferente de qualquer estação de esqui que vocês conhecem, Courchevel não é um único lugar, ele é composto por 6 vilarejos que estão em altitudes diferentes. Então, isso é algo que faz Courchevel único no mundo e também pela sua localização. O que acontece? Nós estamos nos Alpes franceses e a encosta onde é localizada Courchevel é uma encosta privilegiada da montanha, onde nós temos grandes nevascas. Então, como em alguns outros destinos você pode não ter neve em algumas temporadas, isso nunca acontece em Courchevel. E também por causa das diferentes altitudes. Então, você pode esquiar em diferentes altitudes. E nós abrimos há pouco tempo um dos pontos mais altos para esqui, que se chama La Solière, que é uma encosta maravilhosa e é uma das gôndolas que vai o mais alto lá em Courchevel. Então, nós temos vilarejos que vão... Pode trocar? De 1850, que é o mais alto, que é onde nasceu Courchevel, e vai até 1100 lá embaixo, que é Saint-Bon. Não é onde brasileiros vão. Os brasileiros gostam de ficar na altitude mais alta, que é o vilarejo mais chique, 1850, mas também temos Morillon, em 1650, que também é sensacional, e todos esses vilarejos, vocês estão vendo, eles estão interligados por gôndolas. Essas gôndolas, você pode comprar um único ski pass e passar de um vilarejo para o outro pelas gôndolas, e isso é maravilhoso. Inclusive, também, Courchevel faz parte da Trois Vallées, que são os 3 vales, que é a maior área esquiável do mundo. Eu vou falar sobre isso um pouquinho depois. Todos os vilarejos também estão interligados por um ônibus que vai pela estrada, e esse ônibus ele é grátis. Então, se tem pessoas que não querem gastar muito, assim, alugando um carro, ou tendo que chamar um táxi, ou uma van, a gente tem esse ônibus que circula por todos os vilarejos de graça, super confortável, e tem muita gente que vai, inclusive, com os esquis para esquiar e começar em diferentes lugares. Pode mudar? Então, Courchevel é de muito fácil acesso. Vocês vão ver, olha que lindo que é de noite, né? Pode mudar? Nós temos vários aeroportos que chegam. Os aeroportos internacionais, você tem Lyon, né? Que é o aeroporto internacional na França, e você tem Genebra, que fica na Suíça. Lyon e Genebra estão exatamente na mesma distância de Courchevel,
mais ou menos a gente coloca aqui que é 3 horas de estrada, porque tem épocas que neva muito e a estrada pode estar um pouquinho perigosa, então as pessoas dirigem um pouco mais devagar. Mas o normal é 2 horas a 2 horas e meia de estrada para se chegar de Genebra e Lyon. Também tem um ônibus regular, que se chama o Altibus. Depois vocês podem entrar no site do Altibus para verificar, e pessoas que não querem gastar tanto, em vez de pegar um traslado privativo, podem ir de ônibus também até Courchevel. Nós temos também outros aeroportos menores, que são Chambéry e Grenoble, onde também é possível chegar e ir até Courchevel, e são mais ou menos 2 horas de estrada. Tem pessoas que gostam de fazer a combinação de várias cidades na Europa, né? Pode ser Amsterdã, pode ser Paris, que é uma das combinações melhores que tem, fazendo Paris-Lyon, ou Paris-Genebra, e tem também os voos pela Suíça, que você vai para Zurique, de Zurique para Genebra, e de Genebra você sobe para Courchevel. Então, nós temos todas essas conexões e esses voos vindos do Brasil. Também tem a possibilidade de ir de trem. Eu, pessoalmente, eu gosto muito de viajar de trem, é uma viagem super agradável. Então, de Paris até Moutier, que é uma cidadezinha que fica a meia hora de Courchevel, você tem o trem que dura 4 horas. Quem sabe TGV, quer dizer, trem de grande velocidade, é a mesma coisa em francês, train grande vitesse. Você também pode ir para Bruxelas, para Amsterdã. Óbvio que a viagem de trem dura bem mais, não é? Mas é uma viagem super bacana, os trens são super modernos e você tem vagão para se alimentar, você tem tanto primeira classe, então é sensacional essa viagem e você poder aproveitar e conhecendo um pouquinho das paisagens da Europa. Nós também temos, então, essa possibilidade de trem, e de Moutier para Courchevel é só meia hora de carro, então bem rapidinho. Pode mudar? Courchevel também tem o Altiport. O Altiport é o aeroporto de Courchevel. Para os que gostam de ir de helicóptero ou de avião menor, né? A gente também tem essa possibilidade, então você tem voos de helicópteros que saem do aeroporto de Genebra e de Lyon, 35 minutos. A gente também tem voos de helicóptero de Chambéry e Grenoble, e tem também a possibilidade de ter aviõezinhos menores chegando de Genebra e Lyon, quem quer ir num voo menor e particular. Tem muita gente que faz isso, e é uma coisa interessante porque eles ligam para o hotel e o hotel manda um carro, porque a maioria dos hotéis 5 estrelas, principalmente em Courchevel, tem carros à disposição e vans. Eles mandam a van buscar as malas e eles já saem de esqui no pé desde o aeroporto de Courchevel. Isso para aqueles fanáticos de esqui. Pode mudar? Então, nós vamos falar agora um pouquinho da área esquiável de Courchevel. Pode mudar? Nós estamos no Les Trois-Vallées. Les Trois-Vallées é considerada a maior área esquiável do mundo. Courchevel se chama, e você vê isso no logo de Courchevel, a capital mundial de esqui. É onde nós temos as melhores pistas, inclusive muitos campeonatos de esqui acontecem em Courchevel todos os anos, tá? Então, nós vamos ter agora, esse ano, de novo o campeonato, e nós teremos também os Jogos Olímpicos em Courchevel em 2030. Então, como o tempo está passando tão rápido, e sempre os Jogos Olímpicos é um momento bem complicado, né? É sempre bom vocês já irem divulgando isso para o cliente de vocês, para eles, com certeza, já irem pensando nisso, porque vai ser uma festa e vai ser fantástico os Jogos Olímpicos em Courchevel. Então, nós temos 600 quilômetros de pistas
totalmente interligadas. Pode mudar. Aqui vocês estão vendo o mapinha. Então, os 3 vales, olhem só quantas pistas. E essas pistas são de todos os níveis. Você tem desde pistas para iniciantes, quem nunca botou um par de esqui no pé, até as pistas de quem é bem craque, inclusive pistas que vão servir para os Jogos Olímpicos. Então, vocês podem imaginar que vocês podem esquiar durante uma semana sem nunca repetir uma pista de esqui. Isso é o único lugar do mundo onde isso acontece. E vocês têm aqui também, fazem parte do Les Trois Vallées, as outras cidades, né, que é Méribel, Val Thorens, que fazem parte do Les Trois Vallées, e você, com o único ski pass saindo de Courchevel, você pode visitar essas outras estações. Inclusive, tem muita gente que fica em Courchevel e vai na Folie Douce, por exemplo, dançar, né, que fica lá em Méribel, que é sensacional. Mas nós temos também muita coisa interessante em Courchevel. Então, você não precisa sair das pistas de Courchevel. Pode trocar? Então, aquilo que eu falei, para todos os níveis, né, você tem pistas que são também para crianças, isso também é um ponto muito forte de Courchevel. Então, assim, muitas famílias brasileiras, nós temos famílias, a gente já teve família de 17 pessoas, que vai a avó, o avô, o pai, a mãe, os filhos, os netos, todo mundo indo esquiar junto, e eles vão todo ano, porque a cada ano é uma experiência diferente. Vocês podem... Então, nós temos todo tipo de pistas, né, conforme eu falei, esqui na floresta, long runs e o parque familiar. Pode mudar? Outro ponto forte de Courchevel é que nós temos as escolas de esqui. Nós acabamos de fazer o Snow Tour, que durou uma semana, né, aqui no Brasil, e nós tivemos a escola de esqui oficial de Courchevel, que é a ESF, e a ESF tem mais de 1.000 instrutores, porque nós temos a ESF em vários vilarejos, né, em diversos vilarejos, e nós temos muitos instrutores, inclusive em 15 idiomas diferentes. Então, você pode ter aula em português também. Um ponto muito importante, se vocês forem bucar para uma família, eu sempre recomendo pedir que a família pelo menos buque uma aula antes de se aventurar nas pistas. Porque o que acontece? O brasileiro, ele vai normalmente esquiar uma vez por ano. Ele não esquia o tempo todo, né? Ele vai esquiar no inverno, lá europeu. Às vezes ele vai aqui, né, na América Latina, mas quem gosta do esqui europeu sempre vai para a Europa, então é uma vez por ano. E você é obrigado a acostumar de novo os músculos do corpo para o esqui, para não ter nenhum acidente. E falando de acidente, também não esqueçam, quando vocês forem contratar o plano de viagem, né, o seguro viagem, de verificar se o seguro que vocês estão oferecendo, ele também é para esportes radicais. Muita gente esquece disso. Quando chega lá, o cliente tem um acidente e ele é obrigado a gastar um volume muito alto de dinheiro, porque é bem caro, ok? Ele vai ter que, talvez, ser transportado de helicóptero ou alguma coisa assim. Então, eu recomendo verificar isso, esportes radicais, isso é muito importante. E a CT já sabe bem disso e trabalha com esses planos de viagens, né? Seguro viagem, que são bem bacanas. Então, é muito obrigatório vocês terem isso e oferecerem isso para o cliente de vocês. E também uma aula antes dele se aventurar nas pistas, isso é muito importante. Outro ponto importante referente às aulas, nós não temos um grande número de professores que falam português. Então, se você vai reservar aulas
para crianças, para adolescentes, snowboard, o que seja, é sempre bom fazer isso com antecedência, porque se o cliente chegar lá, às vezes ele pode não ter essa possibilidade e só ter professores que falam inglês ou francês, ok? Pode mudar? Então, temos vários jardins de infância, então é um destino muito bom para a criança, ok? Então, nós temos baby ski a partir de 2 anos de idade. Vejam como é incrível você ter uma criancinha de 2 anos já descendo uma pista. E nós temos também cuidados à disposição a partir de 18 meses nesses jardins de infância, o que faz com que os pais eles podem esquiar tranquilos e deixar as crianças. Uma observação referente ao ski passe, criança até 5 anos não paga, ok? Então, criança pode esquiar de graça até 5 anos e também idosos a partir de 75 anos também não pagam o ski passe. Então, se vocês vão ter famílias que estão indo com os avós vão poder ir encontrar a família na montanha, nos restaurantes de montanha, por exemplo, que se chega com gôndola de graça. Isso é bem bacana. Então, pode mudar? Nós temos também várias áreas de diversão, então temos vários parques familiares em Courchevel, parques com algumas decorações, com algumas experiências. Então, tem algumas famílias que gostam de passar algumas horas com as crianças nesses parques e depois eles deixam as crianças com os monitores e vão esquiar, ok? Pode mudar? Bem, vamos falar um pouquinho de acomodações. Acomodações é um dos pontos mais fortes de Courchevel. Como a Pamela já falou, nós temos vários tipos de hotéis palácios, hotéis 5 estrelas, que são sensacionais em Courchevel. A Exmart representa a Maison Peintureau, que tem 2 opções, né, bem bacana. Mas nós também temos a parte de chalés e apartamentos. E Courchevel é um dos destinos que tem um dos maiores números de hotelaria de montanha. Pode mudar? Só para vocês entenderem, nós temos, no momento, 45 hotéis, dos quais 5 são hotéis palácios, 16 hotéis 5 estrelas, 13 4 estrelas, 8 3 estrelas e 3 2 estrelas. Não esqueçam que a gente está em Courchevel, que é uma estação de esqui sensacional, e nós estamos com algumas novidades que vão acontecer agora em 2025. Então, aguardem, porque nós teremos hotéis maravilhosos abrindo agora em 2025. E a temporada de Courchevel começa no dia... Vai começar agora, esse ano, né? Na primeira semana de dezembro, dia 5, e depois vai até o dia 19 de abril, tá? Então, se vocês têm clientes que estão querendo ir para Courchevel, agora é a hora de reservar. E nós teremos também alguns hotéis novos, tá? Eu já posso nominar alguns, né? Tem, por exemplo, o Atmosphere, que vai ser uma opção sensacional. E nós teremos também uma grande marca super famosa que está chegando em Courchevel. Aguardem, porque isso vai ser anunciado em breve e será sensacional. Hotel maravilhoso. Só dando um spoiler aqui para vocês, nós temos um lindo hotel aqui em São Paulo, que é desse brand chiquérrimo. Então, nós teremos muitas novidades. Uma observação importante também, agora, botando no próximo, falando de chalés, apartamentos e residências, uma coisa importante, quando vocês forem reservar chalés, apartamentos e residências, é sempre de sábado a sábado, ok? Vocês, normalmente,
essas empresas que alugam, eles não quebram a semana no meio. É muito raro, só quando é algo assim bem especial. Os hotéis não, os hotéis você pode reservar das datas que vocês quiserem para o cliente, mas os chalés e apartamentos normalmente são de sábado a sábado. Não esqueçam isso, porque isso é muito importante, ok? Então, é uma coisa bem única, e vocês não podem esquecer disso antes de comprarem a passagem aérea do cliente. Nós já tivemos muitos problemas de agências já terem comprado a passagem, aí a operadora fica desesperada tentando alugar o chalé ou o apartamento, começando assim numa terça, né, e terminando no domingo. Isso não funciona. Então, isso é uma observação para vocês lembrarem, muito importante. E nós temos em Courchevel vários tipos de chalés, de apartamentos, que vão desde o luxo a uns valores acessíveis. Só que não esqueçam que, mesmo que é acessível, a qualidade é sensacional. E esses chalés e apartamentos também podem ter serviço, também podem ter arrumadeira, faxineira, limpeza. Isso tudo precisa ser contratado por fora, e também chefes para cozinharem, se quiserem. As empresas que a CT trabalha, eles têm esse serviço, e isso pode ser contratado por fora. É sempre bom, se você tiver cliente, oferecer isso para saber se o cliente vai querer, né? Porque, às vezes, o cliente não sabe que ele pode alugar o apartamento, e tem desde serviço de concierge para reservar restaurantes, tá? Até serviço de limpeza. Pode mudar? Agora nós vamos também falar um dos pontos muito importantes de Courchevel, que é ski in, ski out. Eu não sei se todos vocês sabem o que é ski in, ski out. 90% das acomodações têm acesso direto às pistas. Então, o que faz? Você pode calçar o teu esqui e sair direto do chalé ou do hotel, e também, depois de ter esquiado o dia inteiro, voltar para o teu chalé ou para o teu hotel com o esqui no pé. A maioria dos hotéis, eles têm esse serviço. Eles têm um ski room, que é um quartinho especial no hotel, onde fica todo o equipamento da pessoa, onde tem também roupa, tudo o que precisa, botas, etc., que podem ser alugados diretamente no hotel, né? Mas também tem lojas de aluguel. Então, o cliente ele pode ir na loja de aluguel, caçar, botar o esqui, subir ali pertinho na primeira gôndola, e depois ir até o seu hotel com o esqui no pé. Então, isso é uma coisa fenomenal que nós temos. Então, você não precisa ficar carregando o teu esqui pesado nas costas, já sai e volta direto. Pode trocar? Gastronomia. Courchevel é um dos melhores pontos para se comer de montanha no mundo. Nós temos e oferecemos coisas que ninguém oferece, e nenhum destino no mundo oferece o que Courchevel oferece. Esse é um dos pontos fortes que faz com que Courchevel é o que é, e que faz com que brasileiros adoram ir para Courchevel, porque o brasileiro gosta de comer bem. O brasileiro ele está mal acostumado, porque no Brasil a comida é excelente, nós temos muitos restaurantes maravilhosos, né? E isso também é um ponto forte de Courchevel. Pode trocar? Então, nós temos muitos restaurantes que são estrelados, e Courchevel tem mais de 60 restaurantes na estação de esqui, dos quais 15 são na pista. Então, você tem todo tipo de restaurante maravilhoso, e atualmente Courchevel possui
13 estrelas Michelin. Vocês podem imaginar isso? Um destino pequenininho, que nem é Courchevel, com 13 estrelas Michelin. É o destino que tem o maior número de estrelas Michelin por habitante da França. Então, isso é um ponto fantástico, e quando vocês forem falar com o cliente de vocês, podem falar da alta gastronomia. E um ponto que vocês não podem esquecer, quando forem vender, vocês precisam reservar com antecedência, porque quando é alta temporada, todos os restaurantes estrelados, os restaurantes ficam lotados, até os restaurantes de pista. E nós temos, por exemplo, Bagatelle, que é maravilhoso, que todos os brasileiros adoram ir, porque tem música, a vista é maravilhosa, comida também, é uma festa, é necessário reservar. Tem também o Cap Horn, tem o Chalet Pierre, tem vários restaurantes que é obrigatório reservar, tá? Não vai poder chegar lá de esqui, tirar o esqui, entrar no restaurante e achar que vai poder se alimentar, porque os restaurantes ficam lotados e tem pessoas que vão também só para comer e ficar no restaurante, porque muitos deles são acessíveis de gôndola. Pode mudar? Então, aqui nós temos, infelizmente, essa não é a apresentação que eu ia fazer, mas nós temos aqui algumas mudanças. Atualmente, nós temos 7 restaurantes estrelados Michelin. Essa apresentação foi a que eu consegui mandar, porque a outra estava muito mais pesada. Nós temos, então, 3 estrelas Michelin, 2 estrelas e 1 estrela. E nós temos o Baumanière, que está aqui embaixo. Ele, hoje em dia, tem 2 estrelas Michelin. E nós temos o Le Quintessence, que não existe mais no Le K2. Depois eu mando isso atualizado para a CT enviarem para vocês. E é o restaurante do Annapurna que ganhou essa estrela. Então, nós temos... Viu, Pamela? Falando bastante aí dos hotéis de vocês. Eu ia falar, é o Jean-Remy que nós roubamos do Cadu. Pois é, então, o chefe Jean-Remy Caillon, ele hoje em dia trabalha no Annapurna e eles têm 1 estrela Michelin, ok? Então, isso são as mudanças aí dos restaurantes. Pode mudar? Nós temos muitas atividades de inverno também, então é errado alguém pensar Courchevel é só para esquiador. Não é. Nós temos muita coisa que acontece, nós temos muitos tipos de esportes e de atividades que são feitas em Courchevel, e nós temos para muitos tipos de esportistas diferentes. Pode mudar? Então, aqui nós temos mais de 45 tipos de atividades diferentes, né? Que vão desde o snowboard até essa bicicleta de pneu bem grossinho, até esse ski mobile, que é maravilhoso, que você pode alugar e passear. Nós temos também trenós puxados por cachorros, que nem tem lá no Polo Norte, né? Os esquimós, então nós também temos isso. Então, temos patins, um lugar para patinar que é maravilhoso, com música. Então, nós temos balonismo, muita coisa. Então, assim, as pessoas que querem fazer outros tipos de esportes também vão encontrar isso em Courchevel. Então, não é só para esquiador. Tem pessoas que não gostam de esquiar, mas gostam de caminhar na floresta. Então, nós temos aquelas raquetes, né? Les raquetes, que você põe no teu pé e você pode andar em cima da neve facilmente, e muita gente gosta de fazer caminhada nas florestas. Inclusive, nós temos vilarejos que estão no meio de florestas lindas, onde é possível fazer esse tipo de caminhada. Pode mudar? Outro ponto forte de Courchevel é que nós temos o Aquamotion. O Aquamotion é o maior centro aquático de montanha do mundo.
Eu recomendo muito vocês oferecerem o Aquamotion para os clientes de vocês, pois é maravilhoso você poder, depois de um dia de esqui, ir fazer uma massagem, ir para uma sauna. E nós temos várias piscinas, diversas piscinas, onde você também pode surfar, onde você também pode nadar em água salgada, onde você também vai poder ir para o lado de fora com a piscina quentinha e ficar vendo a paisagem de neve em volta. Então, nós temos muita coisa oferecida no Aquamotion, que é sensacional. O Aquamotion, ele é ligado por uma passarela que passa debaixo da estrada ao Hotel Écrin Blanc. O Écrin Blanc é um 4 estrelas, muito bacana, localizado em Courchevel, que eu recomendo bastante. Ele está entre 1.550 e 1.650, uma boa localização. E você pode ir direto do Écrin Blanc para o Aquamotion. O Écrin Blanc também oferece hoje em dia a opção de all-inclusive, que é uma novidade lá, então vocês podem também oferecer esse hotel. O hotel é um charme e ele é todo branquinho, bem bacana para famílias, tá? É um 4 estrelas, mas um 4 estrelas muito bacana. E ele tem representação aqui no Brasil, é a Promonda, do Ricardo Ida, que representa o Écrin Blanc aqui no Brasil. Pode mudar? Outra coisa que nós temos em Courchevel são os eventos, entretenimento, o shopping, o après-ski e a nightlife. Então, isso é muito bacana, porque sempre tem coisa acontecendo em Courchevel. Eu já falei dos campeonatos mundiais de esqui, né? Quando tem o campeonato, tudo vira uma festa, mas nós temos também o Natal e o Ano. Elas ficam decoradas, os hotéis fazem uma decoração de Natal maravilhosas, cada um quer fazer uma decoração melhor que a outra. Courchevel também tem um centrinho que se chama La Croisette, em 1850, que é o lugar para se ir. O La Croisette é sensacional, você tem ali um monte de bares, Le Tremplin, você tem um shopping, você tem lojas de luxo, então o shopping é incrível, você tem desde Christian Dior, Jacquemus, Louis Vuitton, Gucci, Prada, todo mundo tem loja em Courchevel e brasileiro adora isso, mas também temos outros tipos de loja com roupas para esqui, roupas de algumas marcas, e nós temos um shoppingzinho no La Croisette, aonde o cliente pode ir, que aliás, aonde ele vai poder comprar algumas atividades, porque tem assim todo o estande, aonde está localizado o turismo de Courchevel, aonde ele vai para pegar o ski pass dele, aonde ele vai para tratar de aulas de esqui, tudo fica ali concentrado nesse local que se chama La Croisette. Então, é muito bacana, muito fácil, de fácil acesso, e está ali bem no centrinho de Courchevel, onde tem também padarias, supermercado, um monte de coisa que o cliente pode usufruir quando estiver em Courchevel. Tem muitos hotéis que estão ali localizados pertinho. Tem um deles, que é o Grandes Alpes, que é maravilhoso, um 5 estrelas sensacional, que está de frente para La Croisette, mas você também tem outros hotéis que não ficam longe aí desse espaço, que inclusive você pode ir a pé. Esse ano veio o Le Strato, que é um hotel 5 estrelas também muito bonito, charmoso, pequenininho. Então, nós temos várias opções e você pode caminhar. Tem também, então, por exemplo, o Barrière-les-Neiges, né? Que é um dos hotéis icônicos ali de Courchevel, representado no Brasil também pela Christiane Chaves. O Barrière-les-Neiges, ele fica a uma distância que você pode ir a pé para o centrinho. É um hotel também excelente para famílias, que também oferece no Natal um monte de atividades para as crianças. Então, assim, Courchevel tem para todos os gostos, todos os tipos de famílias,
É errado pensar, a Courchevel é só para milionário. Não é verdade, porque você tem muita coisa de qualidade e acessível. Eu mesmo, já vai ser o 3º ano que eu alugo um apartamento em 1.650. Só para dar um valor para vocês, nós vamos estar em 7 pessoas num apartamento que eu aluguei numa penthouse, num edifício, que eu sempre alugo no mesmo edifício, que eu gosto muito, e esse apartamento, ele sai mais ou menos 4.500 euros a semana. Então, vocês imaginam, é a semana. Se vocês dividem esse valor por 7, vale muito a pena, não é? Então, você pode ter famílias, grupo de amigos, casais, que podem alugar e tem preço bem acessível. Inclusive, os que passem de Courchevel é bem mais barato do que nos Estados Unidos. Atualmente, nosso valor é bem mais barato. Então, é errado pensar e dizer, é só para milionário, mas também tem valores mais acessíveis para quem quiser ir conhecer Courchevel. Pode trocar? Pode tirar isso, porque esses preços estão desatualizados, mas é só para vocês verem. Então, aqui nós temos as mídias sociais. Eu peço para vocês seguirem a mídia social de Courchevel, Courchevel_oficial. Vocês vão poder, através desse Instagram, saber tudo o que tem de novidade, de coisas acontecendo em Courchevel, ok? Nós também temos as mídias sociais da Boarding Gate, que é Boarding Gate Brasil. Vocês têm também as mídias sociais da CT, né? Que também é importante vocês seguirem para saber o que a CT está anunciando, né? A CT vai fazer uma campanha também para Courchevel, então isso é muito bacana, e aqui vocês vão ficar sabendo de tudo o que está acontecendo nesse destino de neve. Outra coisa que as pessoas não falam muito é Courchevel no verão, gente. Courchevel não é só no inverno. Vocês podem ir para Courchevel no verão também. E tem muitas possibilidades de fazer esportes, bicicleta, trekking. Courchevel no verão é lindo, é muito bacana. Óbvio que tem muitos hotéis e restaurantes que ficam fechados, mas tem muitos hotéis que ficam abertos nos vilarejos que ficam um pouquinho mais baixos. Não é, Pamela? Courchevel no verão também é uma opção maravilhosa. Isso, inclusive, a Cris falando do verão, o nosso hotel Le Peuplier e os chalés ficam abertos para o verão, recebem bastante gente, inclusive essa questão da bicicleta é super forte, tem muitos eventos bacanas, claro que acabam indo mais europeus, mas eu acho que é por falta de conhecimento mesmo, porque é um destino muito bacana para brasileiro explorar também um ângulo diferente do destino, acho muito legal. E pode contar com os nossos hotéis lá em 1.300, que a gente fica aberto para receber quem tiver interesse. Isso, exatamente. Então, por isso que eu falei do verão, porque o hotel que a Pamela representa, o Le Peuplier, ele fica aberto no verão. O Le Peuplier também tem uma coisa muito simpática, que é uma lojinha de delicatessen na frente do hotel, que é um charme, e eu recomendo muito vocês falarem para o cliente de vocês irem para o Le Peuplier, jantar também no Le Peuplier, pois o restaurante, eu vou dizer para vocês, todas as vezes que eu vou para Courchevel, eu janto no restaurante do Le Peuplier, e é uma das melhores gastronomias que a gente tem. Como a gente falou, o chefe do Annapurna, ele tem 1 estrela Michelin, mas ele também é quem fica na supervisão do restaurante do Le Peuplier. A Esther não faz mais parte da nossa equipe, né? Agora nós temos o Thiago Pulvirente, o e-mail dele é thiago@begate.com.br. Então, vocês têm algumas perguntas? Vocês querem saber alguma coisa? Eu acho que eu falei um pouquinho de tudo, né? Dando todas as dicas, as informações. Vocês têm alguma dúvida?
Eu queria só antes acrescentar que a gente também tem as nossas redes sociais, a gente está no Instagram como Xmart Viaja, inclusive a Xmart acabou de completar 25 anos, nós entramos agora em setembro no nosso mês de comemoração e o nosso Instagram vai começar a ter uma carinha nova, então eu convido vocês para conhecerem, né, o nosso Instagram. A gente quer muito que seja também uma ferramenta para as agências e operadoras, para vocês terem um conteúdo lá que vocês consigam usar realmente para entender melhor os produtos e ser uma ferramenta para vocês saberem se comunicar melhor com os clientes. Então, convido vocês também a seguirem Xmart Viaja. E em relação ao que a Cris falou, realmente os nossos produtos lá em Courchevel, a gente tem um foco muito forte em gastronomia e essa épicerie que a Cris comentou é muito charmosa, eles têm muitos produtos que eles estão muito focados assim em produtos locais, né? E não só o restaurante do Le Peuplier e essa épicerie, mas eles têm um outro restaurante em Le Prat também, que é focado em fondue, raclette, que é muito bacana. Então, eles têm realmente uma série de restaurantes aí para o cliente explorar, não só lá em 1850, né, onde a gente fica com os restaurantes Zona Purna, mas em 1300 eles têm também outro restaurante, além do restaurante do hotel, e essa lojinha é bastante interessante. Se vocês precisarem de mais informações, estamos aqui, ambas, né, Cris e eu também, sobre os nossos produtos. Se tiverem alguma dúvida, estamos aqui. Perfeito. Algum tem alguma dúvida para poder sanar aqui que está com a Cris e com a Pamela? Acho que está bem claro tudo, tá? A apresentação, tanto Cris e a Pamela, das informações que foram informadas, tá? E agradecemos mais uma vez. Desculpa, Daniel. Eu não consegui mostrar, mas o LUTCA agora ele tem um link de visita virtual. Eu vou encaminhar para a equipe da CT tanto a minha apresentação quanto esse link de visita virtual. E vocês conseguem passear por todo o hotel, ver todos os quartos. Acho que também é uma ferramenta interessante. Tem vários mandarins lançando essa ferramenta. E aí eu peço que, se vocês puderem compartilhar com o pessoal que participou, eu agradeço, tá bom, Daniel? Obrigada. Ok, perfeito. Eu também tinha um vídeo, infelizmente o vídeo também não vai poder ser mostrado, né? Que era um vídeo de Courchevel, maravilhoso, onde dava para ver exatamente como são as cidadezinhas, a personalidade de cada um. Eu também vou encaminhar esse vídeo, o Thiago vai encaminhar o vídeo aí para o Gabriel e para o Daniel, e vocês podem compartilhar com a equipe o vídeo para as pessoas poderem assistir, que é bem, bem bacana. Courchevel, eu acho que atualmente é o destino mais vendido. Nós aumentamos as vendas em 60% nesses 3 anos. Então, é realmente fantástico como destino. E quem vai quer voltar e voltar. Nós temos famílias que já vão há mais de 10 anos para Courchevel e todo ano repetem a experiência, porque todo ano tem novidade. Uma coisa que eu queria falar também é das decorações, que isso é muito importante. Toda a cidadezinha, todas elas ficam decoradas e elas ficam desde o primeiro dia de abertura até o último dia. Então, mesmo se o cliente de vocês vai no carnaval ou tipo janeiro, que é quando os brasileiros gostam de ir, as cidadezinhas continuam com todas as decorações e os hotéis também. Então, é muito mágico, não é, Pamela? O Annapurna tem uma decoração linda. E vem Papai Noel, eles fazem uma série de eventos de Natal, vários hotéis, né, fazem, mas o Annapurna especificamente também porque é muito focado em família, né, então tem várias, não só decoração, mas eles trazem Papai Noel, tem presente, tem várias ações de Natal que são bem bonitinhas. Exatamente. É bem bacana. O inverno na Europa, assim, eu acho que essa questão da neve, da decoração, fica uma coisa bem mágica, assim, né? Bem de livro, de contos de fada. Então, acho que vale muito a pena essa questão do inverno também na Europa, vender essa imagem. E algumas cidades também com mercados de Natal, que podem ser combinados também nesse roteiro, né? Como a gente vem com essa proposta de falar também de regiões que podem ser combinadas. Isso é outra coisa que vocês podem explorar
num roteiro mais rico também, de combinar com outras cidades e indicar esses mercados de Natal, que é bem bacana. E Perfeito. também ela falou de mercado.